começar uma expedição rumo ao coração da floresta. Você vai conhecer agora o cenário de uma odisseia amazônica. A história da ferrovia é que ela acabou há mais de 30 anos. E hoje o jovem não conhece a história da ferrovia. Fico emocionada quando falo. Por quê? Ela não podia ser terminada. É um patrimônio histórico. Eram as promessas de enriquecimento, como na história do Velho Oeste, né, americano. E prometiu a mesma coisa aqui, o novo Eldorado, a nova fronteira, onde todos enriqueciam. O lugar dessas promessas é a floresta amazônica. A estrada que o seu Sebastião lamenta é a ferrovia Madeira-Mamoré, entre Guajará-Mirim e Porto Velho. E a indignação de Dona Maria Auxiliadora provavelmente é a mesma que você vai sentir ao conhecer detalhes dessa história. A ferrovia Madeira-Mamoré levou um século para ser construída. Milhares de trabalhadores do mundo inteiro foram atraídos por anúncios que diziam que aqui estaria uma grande oportunidade de vida. Mas o que eles encontraram foi o contrário. E aqui a malária matava muita gente, né? A doença, não tinha medicamento, não tinha médico, não tinha nada. Nós fizemos o mesmo caminho da Madeira-Mamoré hoje. E olha o que encontramos. Pontes que representam o melhor da engenharia do início do século passado, abandonadas. Locomotivas e vagões apodrecendo ao relento. Nós estamos sobrevoando o trecho do Rio Madeira, entre as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Foi justamente por causa desse trecho que a ferrovia teve que ser construída. E olhando essas imagens, fica fácil entender por que era impossível navegar por aqui. Para a borracha boliviana ser vendida no mercado internacional, o único caminho possível era pelos rios Mamoré e Madeira, onde muitos barcos naufragavam. Um acordo entre Brasil e Bolívia previu a construção da ferrovia. O Brasil construiu e, em troca, recebeu da Bolívia o território do Acre. O que não se imaginava era o custo que isso teria. Todos eles dizem que a Madeira-Mamoré é uma estrada que foi construída e que para cada dormente há uma vida enterrada sob os trilhos. As dificuldades para desbravar a floresta amazônica e construir a ferrovia eram tantas que o primeiro trilho foi assentado em 1878 e só 34 anos depois, em 1912, e após a morte de milhares de trabalhadores, a ferrovia finalmente conseguiu ser concluída. Foram 3 tentativas de construção. A primeira pelos ingleses, que abandonaram a floresta em 10 meses sem assentar nenhum trilho. A segunda pelos americanos, que construíram só 7 quilômetros. E no dia da inauguração, a locomotiva tombou na primeira curva. Essa é a locomotiva que tombou em 1878 e hoje é peça de museu aqui em Rondônia. Mais uma vez, a estrada de ferro foi abandonada. Exatamente, ficou durante 30 anos tombada, serviu de galinheiro e os americanos, ingleses e dinamarqueses... Que eram os trabalhadores da época? Exatamente, outros trabalhadores do mundo inteiro, eles foram mendigar em Manaus, em Belém. Já nessa época, os prejuízos são incalculáveis, milhões e milhões de dólares. A minissérie Média Maria vai contar a história da ferrovia a partir da terceira tentativa de construção, entre 1907 e 1912, quando médicos são levados até as frentes de trabalho para evitar mais mortes e o abandono dos trabalhadores. A sensação é mesmo de que estamos chegando numa frente de trabalho da construção da ferrovia. 150 figurantes estão fazendo o papel dos trabalhadores daquela época e muitos deles revivendo histórias dos seus antepassados. Meu avô trabalhou nesse trecho aqui de Abonã
E eu, nesse momento, me sinto assim, como se fosse assim, uma história espiritual que eu estou vivendo aqui, muito emocionante. Enquanto os figurantes trabalham de mentirinha por aqui, a 200 quilômetros dali, ainda no meio da floresta, chegamos onde está sendo montada uma cidade cenográfica para a minissérie. E aqui, trabalhadores pegam de verdade no pesado. A recuperação dos dormentes está sendo feita com madeira apreendida pelo IBAMA. 15 quilômetros da ferrovia estão sendo recuperados ao mesmo tempo em que as gravações da minissérie estão acontecendo. A ideia do governo, junto com a Associação Amigos da Madeira Mamoré, é até o final do ano que vem recuperar 61 quilômetros da ferrovia. E aí ela voltaria mais uma vez a funcionar, agora com fins turísticos. Essa ferrovia foi em 1972 desativada pelos militares, mas não só desativada, ela foi desativada e vendida, os trilhos, as máquinas, como sucata. Ferro velho. Ferro velho. Ela foi desativada num contexto que o país acreditava que o futuro estava nas rodovias. O autor do livro Média Maria, que inspirou a minissérie, diz que não se surpreende da história da Madeira Mamoré ser mais conhecida lá fora do que aqui no próprio país. A história da Amazônia não é ensinada, ela não faz parte ainda da história que se conta sobre esse país chamado Brasil. O importante é que a minissérie mostra, chama atenção, revela e denuncia aspectos importantes da nossa história.